Dona Rita cuida dos afazeres domésticos, mas evita caminhar muito. A aposentada possui artrose. Se exagerar, sente as consequências. É a noite que mais incomoda, dá aquela dorzinha que incomoda mesmo, aí eu levanto, tomo comprimido, aí aquele melhora, né? Às vezes de madrugada, quando faz frio, né? Aí aquela incomoda. Durante muito tempo, a artrose foi tida como uma doença degenerativa das articulações. Atualmente, a medicina conceitua como uma doença inflamatória de baixa intensidade que atinge as articulações. A artrose, por muito tempo, foi conhecida como uma doença de desgaste, de uso, degenerativa. Hoje se sabe que a doença é uma doença inflamatória, embora de baixo grau, e o mundo todo, a pesquisa internacional, busca intervir nesses mediadores inflamatórios para poder obter aquilo que a gente deseja tanto, que é interromper o curso da doença. Normalmente, a artrose se manifesta após os 55 anos de idade. Joelho, quadril, coluna e mãos são as partes do corpo mais atingidas. Nos últimos anos, os médicos vêm percebendo o aparecimento da doença em pessoas de até 40 anos. O fenômeno tem explicação. E ele está relacionado com o estilo de vida. O mundo está aumentando de peso. Isso, a obesidade é uma doença inflamatória. Isso já disparou no mundo a prevalência de diabetes. E agora, de forma similar, dispara no mundo a prevalência da osteoartrose. Olha, se você tem dúvida, quer saber mais sobre artrose, estamos recebendo aqui o doutor Alciomar Veras, que é ortopedista lá do São Marcos. Boa tarde, doutor Alciomar. Boa tarde, Amadeu. Doutor Alciomar, pelo que eu entendi aí da reportagem, a artrose ela é inevitável? Todo mundo vai ter artrose, doutor? Bom, na verdade, complementando aqui o que o doutor Tupinambá falou, a artrose ela é uma doença degenerativa. Ela comete e virá a cometer todos. Na medida em que a idade vai se chegando, os pacientes vão ficando cada dia mais idosos, então essas articulações elas passam a sofrer esses processos degenerativos, esses processos inflamatórios. E as nossas articulações elas passam a apresentar os sinais e sintomas que são característicos da artrose. Mas tem prevenção, doutor? Bom, a artrose, o que se pode fazer principalmente com a artrose é exatamente o tratamento preventivo, certo? Que é melhora da qualidade de vida, é atividade física, fortalecimento dessas articulações para que você chegue numa idade, preponderante, que é 70 anos mais ou menos, uma qualidade de vida melhor, uma artrose estabelecida de forma mais fácil de se conviver. Reduzir o peso também? São todos fatores que na verdade a artrose é uma doença multifatorial. Então, na medida em que você tem uma pessoa que faz excesso de peso, pouca atividade física, uma função muscular, uma função hormonal, uma função imunodeficitária, tudo isso vai corresponder a um aparecimento mais precoce da artrose. Artrose, onde é o local do corpo que se manifesta mais frequentemente? Olha, existem dois tipos de artrose, a artrose primária e a artrose secundária. A artrose primária é essa artrose que a gente vê no dia a dia, mãos, ombro, coluna, joelho, são as articulações que têm maior mobilidade e que têm carga também, principalmente colunas, joelho, quadril. E são a chamada artrose primária. A artrose secundária é aquela artrose que ela vem proveniente de alguma alteração, seja ela hormonal ou alguma fratura numa articulação que gerou um processo de artrose. Então, aquelas mãos, como mostrou na reportagem, chamados os nódulos de Heberdan, que aparecem nas articulações, aqueles dedos engrossados, aquela dificuldade de movimentar, dor e rigidez matinal que vai melhorando ao longo do dia quando o corpo aquece. Isso são sintomas bem característicos da artrose. O telespectador aqui, doutor Alciomar, está querendo saber se é mais comum em homens ou mulheres, ou independe do sexo, e a Fátima da Tabuleta quer saber se quem tem escoliose mais na frente pode ter artrose também ou não tem relação uma coisa com a outra. Bom, a primeira pergunta é que a prevalência ela é praticamente igual. Você tem que levar em conta como é que esse paciente, seja homem ou mulher, ele conduziu a sua vida, certo? Se ele fez atividade física, se ele é um paciente que tem outros fatores que vão contribuir, obesidade ou algum tipo de trauma, alguma coisa desse tipo. Com relação à escoliose, você tem uma alteração
da conformidade da sua coluna, certo? Então você tem um desvio lateral da coluna, levando a uma alteração da sua congruência e consequentemente, alguns pontos de pressão maior do que o que normalmente você teria se você tem uma coluna retinha. Então, aqueles pontos de pressão maior, eles vão ser responsáveis por uma artrose num tempo mais precoce do que o que viria a ter normalmente. A Fátima diz que tem 44 anos e sente dor nas juntas de ossos. Pode ser artrose, doutor? Como a gente viu no início da reportagem, a artrose ela está cada dia mais jovem. Os pacientes com artrose eram a partir de 70 anos, 75 anos. Hoje, pacientes a partir de 40 anos podem estar começando sim a desenvolver o quadro de artrose. Precisamos ver, avaliar, conversar com o paciente, ver a sua estrutura para poder a gente chegar a um diagnóstico. Um telespectador aqui que tem 32 anos, ele disse que sente muitas dores no joelho, procurou um médico para fazer o raio-x e o médico constatou que era artrose, ele só ficou questionando por conta da idade dele. Realmente esse paciente é bastante jovem, um paciente de 32 anos. Para ser uma artrose primária é bem pouco provável, mas pode ter acontecido algum outro fator levando a uma artrose secundária. Como eu falei anteriormente, ele pode ter uma doença primária que veio a provocar uma artrose secundária, né? Ele precisa realmente ser visto esse raio-x, avaliado o paciente, examinado. A dona Rita diz que tem artrose e artrite. Ela pergunta se tem medicamento ou que tipo de tratamento é adequado. Tem medicamento sim, para tudo a gente tem medicamento, a gente precisa conversar com ela, ver o perfil dessa paciente, ver a questão do peso, ver se ela tem uma doença associada, uma dislipidemia. O medicamento, doutor, é normalmente anti-inflamatório, analgésico? Qual é? Também, você pode entrar com anti-inflamatório, analgésico, dependendo da crise, se ela está em crise ou não, você pode ter os medicamentos protetores das articulações, entendeu? Então você tem que tirar da crise e depois proteger a articulação. Fisioterapia também está junto? Fisioterapia, hidroterapia, RPG, pilates, osteopatias, atividades ocupacionais, tudo que você melhore a tua qualidade osteomuscular vai funcionar na prevalência da artrose. Muito telespectador aqui, doutor, perguntando sobre a atividade física, qual seria a melhor para prevenir a artrose? Olha, você tem que adequar a atividade física ao perfil do paciente, ao perfil da pessoa. Se você tem um paciente magro, jovem, ele pode começar a fazer uma caminhada até chegar a uma atividade de corrida, alguma coisa assim. Se você tem um paciente mais obeso, mais idoso, você não vai indicar ele numa atividade de impacto. Ele deve procurar uma hidroterapia, fazer a natação, desde que ele tenha antes um acompanhamento de um especialista, de um cardiologista, de alguém que possa orientar. Pronto, ele está apto a começar uma atividade. E aí você pode liberar de acordo com o perfil específico desse paciente. Francisco Maninho, lá do Disseu. Doutor, faço em média 8 horas de musculação. Posso desenvolver artrose? Bastante musculação que ele faz, né? Vive para isso, né? Que bom que tem bastante tempo. Pode sim, pode. Como eu falei, depende da causa. Quer dizer que mesmo a pessoa sendo ali musculoso, vai para academia todo dia, pode desenvolver artrose? Pode, eu tenho um paciente... Se estiver fazendo errado... Se estiver fazendo errado... Excesso de peso... Se estiver priorizando somente uma articulação, entendeu? Tem gente que só malha braço, só malha tórax, e lá chega lá com a perninha que está cheia de problema. Eu tenho um paciente aqui... que é campeão brasileiro de queda de braço, né? Cana de braço, né? Cana de braço, conhecido aqui em Teresina. E ele Chicão? É o Van Damme. Van Damme, certo. E ele desenvolveu, um abraço para o Van Damme, ele desenvolveu uma artrose no cotovelo, ele está com muita dor e tal, e ele é forte. Então, só isso não significa que você está livre de desenvolver uma artrose. O Ellison diz assim, doutor, sinto dor no joelho. E o senhor disse para fazer atividade física. Mas eu não faço atividade física justamente porque eu sinto a dor no joelho. Então, aí é que tá. Pode fazer uma natação, né, doutor? Pode fazer muita coisa. Você precisa ver por que ele está sentindo a dor no joelho. Então você tem que fazer o exame, você pode ter uma lesão de menisco, você pode ter uma lesão de cartilagem, você pode ter uma artrose inicial. Vários fatores podem estar provocando essa lesão, essa dor no joelho dele. Trata-se inicialmente essa dor, a causa, e aí depois você pode fazer um tratamento preventivo da artrose. É por isso que eu falo, você precisa avaliar o quadro. Cada caso é um caso. Você não vou começar a te mandar fazer uma atividade em primeira mão antes de fazer uma avaliação. Doutor, quero agradecer pela presença aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigado a você.